Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 3-2 de virada de campeão. Palmeiras venceu depois de um primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo o Palmeiras voltou avassalador com as substituições e virou a partida. Vamos trazer aí o Everton Guimarães, que rasgou elogios aí ao Palmeiras. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos trazer aí o Everton, também o pós-jogo, e logo depois eu volto trazendo as estatísticas da partida. Acabei de ver essa virada do Palmeiras para cima do São Paulo. E o Palmeiras é foda. Elenco cascudo, compromissado, o melhor treinador que já pisou no Brasil. Teve o pênalti não dado, tudo bem, eu considero. Mas o resultado final 3-2 de virada. 3-2 de virada. Um amasso do São Paulo no primeiro tempo, o Palmeiras deu a resposta. Fico imaginando no intervalo, sabe o quê? Fico imaginando no intervalo o Abel falando com os caras assim, ó, pior do que isso que vocês fizeram aí no primeiro tempo, vocês não vão fazer nem com muito esforço no segundo. Porque o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem mais qualidade de jogadores que estão dentro de campo no time titular e mais qualidade no banco também. E além de tudo isso, um treinador que, convenhamos, né, repito, o maior que já pisou em terras brasileiras, não quero ter razão, é minha opinião, respeito quem pensa diferente, tá? E aí acabou acontecendo a virada. Isso aí é sinal de compromisso de jogadores com a instituição, de jogadores com as ideias do treinador e de um treinador que tem todo o respaldo da direção do clube. Por isso que o Palmeiras é o que é. Por isso que o Palmeiras é favorito para ganhar a Libertadores e está na briga, muito vivo. Aliás, um dos grandes favoritos, ao lado do Flamengo e do Cruzeiro também. Torcer para o Palmeiras deve ser bom demais, porque o time é cascudo. Repito, o Palmeiras é foda. Trocar nomes e fazer o time evoluir. E do outro lado, o São Paulo tem muitos problemas. Tem um elenco desajustado, um elenco desequilibrado, um elenco muito desfalcado. O Lucas Moura jogou só os últimos 10 minutos, entrou com 35 no segundo tempo. O Oscar ficou no banco. E aí o São Paulo tira o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time, que fez muita falta no jogo da volta contra a LDU, e coloca o Rodriguinho, que é um jovem, é um talento, mas que entrou muito mal na partida. De um lado, o Maurício entrou e subiu muito o Palmeiras de produção. O Rodriguinho foi decisivo no gol de empate, no 2-2. Ele que erra uma bola, né? Dá um passe para trás ali de forma equivocada, né? E contribui também, né, para a alteração no placar. Outra coisa, o Abel acho que não vai falar isso na coletiva, mas é bom lembrar. Quando o Palmeiras perde ou quando o Palmeiras tem dificuldade, ele lembra a diferença de um dia de descanso. São Paulo jogou quinta-feira à noite em Fortaleza, o Palmeiras jogou em casa contra o Vasco na quarta-feira, não jogou que ele abriu um placar elástico logo no começo, né? E deu até para se poupar, se preservar durante o jogo. Sim. Então o Palmeiras, que tem muito menos... Não, e o São Paulo ainda jogou com um a menos por um bom tempo, Exatamente. Né? Então, além dessa diferença abissal hoje de elenco, né, de condições que um treinador tem e que o outro treinador tem, o São Paulo ainda estava muito mais desgastado, sofrido, e a gente sentiu isso na partida. Então, acho que isso também explica um pouco da queda de produção do São Paulo, além da subida de produção do Palmeiras. Mas tem uma coisa que não pode deixar de ser dita nesse clássico, a vitória do Palmeiras. Você pega a tabela, ela é espetacular. Se você pegar o caminho do Palmeiras daqui até o final, esse era um dos jogos mais complicados pela história, rivalidade, jogo no Morumbi, claro, onde historicamente o Palmeiras não vence tão facilmente os jogos. O jeito que aconteceu para o Palmeiras é fundamental, coloca ele nesse momento matematicamente numa condição, até talvez pelos matemáticos de favoritismo em relação ao Flamengo, porque ele tem um jogo a menos, mas ele tem vantagem em número de vitórias. Ele ganhando o jogo contra o Juventude, mesmo que o Flamengo vença o Bahia, não vai ser uma vitória tão impactante do Flamengo como foi essa do Palmeiras. E a derrota para o São Paulo ela é terrível porque o São Paulo estava entrando no G6 com a vitória. Sim. São Paulo Mirassol perdendo, né? Perdeu pro Corinthians. Alguns times têm dado uma rateada, Botafogo, Mirassol, e o São Paulo tenta chegar ao G6. São Paulo para na tabela, tá atrás até do Fluminense, que tem 2 jogos a menos.
O São Paulo deixa de quebrar um tabu. O São Paulo não vence o Palmeiras desde a Copa do Brasil de 23. E o São Paulo estava conseguindo quebrar esse tabu, e o que, de certa forma, traria um pouco de paz para o São Paulo e a sua torcida. O Morumbi não estava lotado hoje. A torcida do São Paulo, nesse fim de semana, fez uma série de protestos em várias cidades, até em outros países, o Japão, Estados Unidos, Londres. A torcida fazendo protesto fora Casares. Então, uma ruptura, uma cisão, uma crise no São Paulo, política, administrativa da torcida. Uma vitória contra o Palmeiras talvez amenizaria a situação. Claro. E então, com a derrota, a situação se complica na tabela para o São Paulo. Eu espero, e certamente vai acontecer, um choro muito grande por parte da direção do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo e dos jogadores em relação à arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, porque a arbitragem foi, para mim, absolutamente decisiva. Foi decisiva? Foi decisiva para a virada do Palmeiras. Para você, o que foi decisivo, Zé? A arbitragem ou as mudanças que o Abel fez? Boa tarde. Boa noite. Já vou mandar esse abacaxi para você. Aí, vovozinho, já chegou no meu gogó, Já pô. cheguei direto. Arbitragem, o caramba, tal. Boa noite, vovozinho. Boa noite. Porque assim, duas coisas aconteceram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras não estava jogando e o São Paulo estava jogando um clássico. Sim, sim. No segundo tempo, duas coisas aconteceram. Sim. As mudanças que o Abel fez e as questões da arbitragem. O que foi decisivo? Primeiro, boa noite, Bruno. Boa noite, Bubu. Pô, um tempão, né, Bubu? Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que primeiro, o São Paulo poderia ter matado o jogo, né, no primeiro tempo. Sim. Né, com 3-0, se eu não me engano. Não, 2-0, desculpa. Teve o probleminha ali no segundo tempo. Vamos dizer, depois eu vou entrar na arbitragem. Eu acho que dois fatores foram importantíssimos hoje na mudança de jogo. Primeiro, o elenco, como o Bubu ressaltou aqui, e o trabalho do Abel. O Abel fez um trabalho sensacional. No primeiro tempo, o Palmeiras não existiu, tinha muitos problemas. O São Paulo com 3 zagueiros contra 1. O Flaco Lopes saía para jogar no meio-campo e não conseguia encontrar a marcação. O São Paulo com 3 jogadores no meio-campo e o Marco Antônio rodando o tempo todo. Estava muito bem o Marco Antônio, né? Dificultando a vida dos jogadores do Palmeiras na marcação. Aí o Crespo deixa os 2 jogadores de lado de campo para baterem com os 2 laterais do Palmeiras, né? E aí tanto o Felipe... péssimo, isso, né? Tanto o Felipe Anderson como o Veiga, eles entravam... O Anderson um pouquinho mais entrava, né, para jogar por dentro. O Veiga tentava sair um pouco mais para abrir os espaços ali, para abrir um corredor e poder jogar mais próximo ali da lateral esquerda, né, lateral direita, perto do Giai. Só que o São Paulo estava bem arrumadinho. Então, quando o Palmeiras tentava jogar, o São Paulo pressionava, roubava essa bola e criava essa superioridade numérica. O Palmeiras tentou, nos primeiros minutos, fazer uma marcação individual, conseguiu, só que a partir do momento que sai o gol, e aí é um erro individual, um erro dos jogadores do Palmeiras, que todo mundo ficou olhando a bola. Ninguém olhou o posicionamento, é uma saída de bola, o Murilo tocou a bola ali no Flaco, o Flaco não conseguiu dominar essa bola e todo mundo estava olhando a bola. O próprio Gustavo, se ele dá um passezinho, acho que um pouquinho mais à frente, ele percebe, acho, se não me engano, ele deixa... olha lá, tá todo mundo olhando ali, ó. Sim. Ninguém olha a bola o posicionamento. Né? Tá o Murilo tá fora, né? Se ele sai um pouquinho, talvez ele deixasse o Gomes, né? O Gomes. É o Gomes. Ele deixaria o Luciano, acho que na linha ou um pouquinho na frente, aí seria impedimento. Mas é a saída de jogo, então você tá olhando para a bola, muitas vezes você não se concentra na questão do sem a bola, né? Onde que eu vou me posicionar. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar aquele Palmeiras... Ele recua o Aníbal, tira o Giai, coloca o Alan, né? O Alan para fazer aquela função de ala, põe o Maurício por dentro para poder jogar e aí o Palmeiras consegue criar volume de jogo, ter o controle da posse de bola, conseguir o Maurício entrou muito pressionar. bem, o Maurício entrou muito bem. O São Paulo, quando cansa o Marco Antônio, o São Paulo morre. Né? O São Paulo não consegue jogar, não tem outro jogador para fazer isso. Só que aí a minha crítica vai também ao Crespo. Não tem o jogador, mas eu não posso tirar 6 por meia dúzia. Você não pode tirar o Marco Antônio, que é um armador, que é um cara que participa do meio campo, que ajuda, que se posiciona, e colocar o Rodriguinho, que é mais meio atacante. Ou seja, você abre o campo. Se você já tem dificuldade de manter 90 minutos com a mesma intensidade, porque o Palmeiras mudou, é um outro ritmo, é uma outra forma, você abre ainda mais o seu time.
né? Pelo contrário, ele deveria fechar. Pô, eu tô com dificuldades, eu vou tirar o Marco tá fechado, então eu vou fazer 2 linhas de 4 aqui, vou deixar bem próximos aqui, porque o Palmeiras mudou, vou colocar ali na frente, vou deixar o Luciano junto com o Tapia, daqui a pouco eu tenho uma substituição que eu posso colocar o Lucas junto com o Luciano ali na frente, mas eu mantenho meu time próximo, 2 linhas para poder jogar, porque eu sei das minhas limitações. Mas não, ele continuou jogando com o mesmo sistema de jogo, com a mesma forma de jogar, e aí o Palmeiras deitou e rolou. O Palmeiras controlou o jogo, Maurício, o próprio Alan, quando entra também, dá outro volume de jogo, outra dinâmica. Então, acho que o Abel fez um trabalho sensacional para a virada. Aí, depois, nós podemos questionar as questões da arbitragem. Expulsão para mim não, pênalti. O pênalti para você em cima do Tapia. Já vamos para esse assunto da arbitragem, então? Para mim foi pênalti em cima do Tapia. Ah, mas foi sem querer. Não tem. Sem querer também é pênalti. Sem querer também é falta. Né? O Alan ali escorrega e acerta o jogador do São Paulo. É falta. Não tem. E até porque o Tapia estava no lance. Não é que ele estava fora do lance. Ele poderia pegar... A bola não tinha passado já, Zé? Mas ele estava mais próximo também. Ele também poderia recuperar essa bola. Né? Então, para mim, foi pênalti. E, assim, provavelmente cada um vai ter uma opinião. Vamos por o lance. Eu acho, por exemplo, o Andréas correu o risco de ser expulso. Logo depois, né? Para mim, ele poderia ser expulso fácil, porque ele levanta, ele vem para dividir com a sola já bem alta. Mas ele pegou a bola, mas a intenção dele não foi dividir com a bola, a intenção dele foi se proteger, né? Porque ele achou também que o Marco vinha. Olha lá, o Tapia estava no lance, ó. O Tapia não estava fora do lance. Ele não é que ele estava fora do lance totalmente, a bola estava distante, ele estava no lance. Ali é pênalti. Ó, o Tapia ia pegar a bola, ó. Ali é pênalti. Isso aí é pênalti, não tem esse negócio. Eu não sei se ele ia pegar a bola, mas eu também achei pênalti. Isso é pênalti. Isso aí é pênalti. O Abate assim, eu vou falar do Abate que eu estou bem tranquilo, porque desde que ele começou, eu sempre achei ele fraco. Bem tranquilo. E aí não é do Palmeiras, não, ou do São Paulo. Para mim, eu sempre achei ele muito ruim. Eu acho ele árbitro ruim, arrogante. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu sou mais o Klaus, acho o Klaus muito mais árbitro do que ele. Isso aí é pênalti. No mínimo, vai ao VAR. No mínimo. O VAR tem que chamar e falar assim, Abate, vem cá. Dá uma olhadinha, porque o jogador do Palmeiras mesmo, escorregando, bateu. Eu tô curioso para ver. É a regra 12. Eu consultei aqui os árbitros, que eu tenho amizade, e os caras falaram, imprudência. Regra 12, pode pegar. Eu acho que, eu não sei, eu pedi para os nossos repórteres até que estão lá, e quero ouvir o Bubu e o Zinho, porque tem a revisão ali do VAR, né? Porque o árbitro, o Abate, ele pede para esperar, né? E aí o Abate, ele chama os dois, não é, Bubu? Ele chama o Luciano e o Gustavo Gomes. Aí ele dá uma explicação para os dois e explica por que ele não deu pênalti. Seria interessante a gente ouvir do Luciano ou do Gustavo Gomes qual foi a explicação, desculpa, que a gente não pode ouvir o Abate. Provavelmente ele falou o seguinte, o Tapia estava fora do lance. Não existe isso. Provavelmente ele deve ter falado isso para o Luciano. O Tapia não estava participando do lance. Não existe isso, é a mesma coisa. Eu vou lá e faço uma falta fora do lance, mas o lance está lá e eu estou fazendo uma falta aqui, isso aí não é punição? Não é uma punição? O que você acha, Bubu? Para mim, esse pênalti é escandaloso. Escandaloso? Esse pênalti é escandaloso e isso vai ter desdobramentos. Vamos ver qual vai ser o áudio do VAR, né? Porque o Abate que errou em campo... Mas tudo bem, você pode, né? Calma, deixa a jogada seguir, Bubu, vamos ver. Bubu, Era um lance muito fácil. Ali não tem mas como errar, Bubu. Mas hoje tem a tecnologia, tem o VAR. Então, é importante depois a gente escutar e a CBF vai ver e eu acho que vai ter punição para arbitragem. Porque esse lance, o Zé ouviu alguns comentários de arbitragem, eu ouvi todas as pessoas que eu vi. E eu ouvi mais palmeirenses, inclusive. Eu também. É unanimidade. Esse é um pênalti que a gente pode classificar como um pênalti escandaloso. E com a tecnologia, o árbitro na velocidade do lance, a bola passou e tal, você pode dar alguma desculpa. Com a tecnologia, com o VAR, não dá para não dar um pênalti como esse. Né? Talvez o São Paulo não convertesse. O Luciano tinha tantas vezes do pênalti que ele pegou a bola e bateu o pênalti. Aliás, ele pega a bola posso lá... falar uma coisa? Eu também achei pênalti. Mas sabe qual é o problema desse lance? É a displicência do Luciano. O Luciano tá na cara do gol para fazer o gol e do mesmo jeito que no primeiro gol ele vira o rosto assim para fazer uma graça, ele quer dar um toquinho de lado para fazer bonito. Ele tá na frente do Everton.
Foi a displicência do Luciano que acabou causando esse pênalti não marcado. Ali ele não tinha perna direita para chutar, Bruno. Não, mas ele chuta com a esquerda. Não, ele bate com a perna esquerda. Ele estava levando aqui, o jogador do Palmeiras estava chegando. Põe de novo aí o lance. Ele tá na frente do Everton. Se ele bater aqui, ó. Chamado pênalti culposo. Ali ele tinha que dar o estilo... Pra mim, ele tá... Olha lá, ele tá na frente. Mas ele tá na frente do... Olha lá o Everton, aí, ó. O gol tá na cara dele. Mas o Gustavo arrebenta com ele, porque o Gustavo ameaça de dar o bote nele e ele tira o tempo do Luciano. Pra mim... Aí ele toca pro... Tá vendo? Aí, pra mim tem uma tremenda displicência do Luciano. Pra mim. Pra mim é o chamado pênalti culposo. Foi pênalti, mas o Luciano poderia ter matado o jogo aí. O Alan não tinha intenção, mas ele é imprudente, ele acaba escorregando, acaba dando um carrinho e ele atinge, ele derruba o Tapia. O movimento é muito claro, não é aquela música famosa, mas o movimento é muito claro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ele vai deslizando e derruba na área o Tapia. Então é indiscutível pra mim. Tem a câmera. Claro demais. Tem uma outra câmera depois, durante o jogo, tem um replay que pega de frente o lance. E aí ele acerta realmente o jogador de São Paulo. Assim, foi pênalti. Ele fazendo gol ou não, nós não sabíamos se ia ser a decisão, se ia ter o terceiro gol ou não. O problema é só não ter marcado. É isso. Não, eu também acho. Pra mim, o pênalti marcado, mas repito, pra mim, tem uma displicência do Luciano que quis fazer uma graça e não definiu a partida. Quando você não define uma partida contra o Palmeiras, aí o Palmeiras define contra você. O que você acha, Zinho? Eu tô com você. Acho que o Luciano tinha todas as possibilidades de finalizar, mas não quer dizer que o lance não vai ser finalizado com um possível pênalti. Eu também daria pênalti. O garoto não teve a intenção, escorregou, mas aconteceu o contato. E acho que até se ele não encosta no... Foi o Tapia, né? O Tapia não ia nem fazer o gol, porque ele ia alcançar a bola, mas estava de costas para o gol e chegando 2 zagueiros do Palmeiras. Ia ter lance, ia acontecer muita coisa. Não sei se o São Paulo chegaria a fazer o gol, se o lance prossegue. Mas, assim, eu também analisando, acho que o Luciano teve... Não quer dizer que isso, por causa disso, não tem que marcar, tem que marcar o pênalti. Tem que marcar o pênalti. O garoto escorregou, sem querer ou não, derrubou o Tapia. E seria uma coisa assim, uma infelicidade, porque provavelmente seria mais complicado sair o gol, e por um escorregão dele, ele teve a infelicidade de derrubar o atacante. Pênalti. Agora, analisando o lance, o Luciano poderia ser mais objetivo. Ele chamar a responsabilidade. Eu adoro o Luciano, tá? Eu elogio o Luciano direto. Zé Elias acompanha aqui, a gente está sempre junto no programa. Eu acho que o Luciano é um cara importantíssimo para o São Paulo, mas nesse lance aí, ele podia chamar a responsabilidade para ele. Porque o passe que ele deu foi ruim. O Tapia não faria o gol no primeiro momento. O Tapia teria que ir em busca da bola para construir uma nova jogada. O passe que ele deu não sairia o gol de início, porque o Tapia está longe. E eu acho que ele tinha a possibilidade, dentro da área, entrando na pequena área, para finalizar. Acho que a decisão dele foi errada. Para mim, ele tinha que bater o atacante, chama a responsabilidade e dá a chapada. Ou escolhe um outro lance. Agora, depois disso, pênalti. O juiz errou e o VAR mais ainda que nem chamou. Porque é bem provável e que o São Paulo emita aquela nota contra a arbitragem, representação e tudo mais. E eu acho que tem motivo, sim, pelos 2 lances que eu concordo com vocês. Né, o lance do pênalti e do Andrés. Sim. O São Paulo tem esses 2 motivos para reclamar. Mas dá um puxão de orelha também no Luciano. Sim, não, tá na frente do gol e não decide o jogo. Tudo bem. Aí é uma forma de ver. Eu estou interpretando, talvez, você está falando, ele errou, o Zinho falou, ele poderia ter chamado a atenção. Sim, mas eu estou tentando entender o que aconteceu na cabeça dele. Porque tem o Fux chegando e o Gustavo, ele faz o seguinte, ele dá o bote. Ele ameaça que vai dar o bote e espera. Ô Zé, o passe foi mais difícil do que ele chutar pro gol. Isso, exato. Zinho. Mas ele se complicou quando o Gomes dá a ameaçada e para, entendeu? Eu achei que ele quis fazer uma graça. Ele estava com a cabeça baixa. Não, ele estava com a cabeça baixa achando que ia chegar. Tava 2-0. Tu viu o gol que ele fez? O gol como é que ele fez, Zé? Isso aí. Ele gosta de fazer umas graças. Isso aí é correto. Agora, desculpa. Ele gosta em clássico, ele chama a torcida assim, ele passou por um momento difícil, ele quis fazer outra graça e se deu mal. Vou falar, eu acho que o vovozinho não estava na sexta, eu não sei se eu falei na sexta ou eu falei na quinta. Ô, presidente Samir, desculpa, presidente Samir,
o senhor tem que dar uma olhadinha na arbitragem, o senhor vê em todas as rodadas, times são prejudicados pelos esses árbitros ruins. O Grêmio? Os árbitros que a cada instante, a cada semana, a cada dia recebem lá mensagens para saber protocolos, critérios diferentes. O Sintra e o Bassols não dá mais. Sintra, Bassols, por favor, muito obrigado pelo trabalho de vocês, mas, por favor, saiam, entendeu? Nós temos uma herança péssima do CNM. O CNM distribuiu o escudo FIFA para alguns árbitros que não têm condições de usar esse escudo, porque, teoricamente, os árbitros FIFA são os melhores árbitros, e nem isso não é verdade. E aí acaba prejudicando. Eu não estou falando do jogo de hoje, não. Estou falando de uma forma geral, nos últimos jogos, o que aconteceu com o Grêmio ontem. Sim. É absurdo. Eu vou te dar uma informação, quem trouxe aqui pra gente. Agora deixa eu trazer aqui, pessoal, as estatísticas da partida. Posse de bola, o São Paulo teve mais, foi 51% a 49% para o Palmeiras. Gols esperados, 1,85 do São Paulo, 1,4 do Palmeiras. Total de chutes, Palmeiras teve mais, finalizações 14-12. Chutes no gol, aqueles chutes certeiros, Palmeiras teve mais, 7-5. Chances perigosas criadas, Palmeiras teve 4, São Paulo 2. Escanteios, 7-4 para o Palmeiras. Impedimentos, o São Paulo teve 1 e o Palmeiras não teve nenhum. Passes completos, São Paulo trocou mais passes, né? Porque também teve mais posse de bola. 233 passes contra 218 do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.